Fala, torcedor flamenguista! Bem-vindo ao Plantão Flamengo Urgente, o canal que traz as novidades mais quentes do Mengão direto para você, sem rodeios e com toda a paixão que o nosso clube merece. Hoje nós temos uma notícia inacreditável que vai abalar os bastidores do futebol brasileiro. O Flamengo demonstrou interesse na contratação de Marcos Antônio, do São Paulo, e a ideia é envolver o meia na negociação de Alan, que está na mira do tricolor, mas os paulistas recusaram a primeira investida. Isso é uma bomba que acabou de cair, torcedor, algo que pode transformar o nosso meio de campo e resolver problemas cruciais para a temporada de 2026. E você precisa ficar até o final desse vídeo, porque vou revelar um segredo impressionante sobre essa negociação que vai mudar tudo e deixar a nação rubro-negra sonhando com um time ainda mais forte. Não saia daí, porque isso é histórico e vai mexer com o coração de cada um de nós. Antes de mergulharmos nessa trama cheia de suspense e estratégia que está agitando o mercado da bola, eu conto com o seu apoio para fazer esse canal crescer e chegar a mais flamenguistas como você em todos os cantos do Brasil e do mundo. Se você é um verdadeiro torcedor do Mengão, daqueles que sentem o clube na veia e não perdem uma oportunidade de defender as cores rubro-negras, então aperta o like nesse vídeo agora mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as atualizações em tempo real, porque só assim você fica por dentro de todas as notícias do Flamengo, dos rumores quentes aos fatos que definem nosso futuro, com análises que vão direto ao ponto e sem firulas. E para mostrar que estamos nessa juntos, deixa nos comentários de qual lugar você está assistindo, seja do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste ou até de fora do país. Vamos interagir e provar que a nação rubro-negra é a maior e mais unida do planeta. Agora, vamos ao epicentro dessa bomba que explodiu no futebol brasileiro nesta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, quando vazou a informação de que o Flamengo demonstrou interesse oficial na contratação de Marcos Antônio, o meia de 24 anos, que pertence a Lazio, mas está emprestado ao São Paulo. E a diretoria rubro-negra vê nele a peça ideal para reforçar o meio de campo, propondo envolver o volante Alan na negociação, já que o tricolor paulista fez uma proposta por empréstimo para levá-lo, mas os termos não agradaram o Mengão, levando a uma contraproposta que inclui Marcos Antônio mais uma compensação financeira, embora os paulistas tenham recusado a primeira investida. Isso não é uma simples sondagem, torcedor, é um movimento calculado da diretoria flamenguista que sabe da possível carência no setor, com Saúl passando por uma cirurgia no calcanhar esquerdo que o afastará por alguns meses, e Alan na lista de negociáveis, com contrato até dezembro de 2027, abrindo espaço para uma troca que traga um meia versátil como Marcos Antônio, que bateu metas contratuais no São Paulo e teve seus direitos comprados por 4,2 milhões de euros. Cerca de 26,3 milhões de reais, com o tricolor ficando com 100% econômicos e a Lazio levando 20% em lucros futuros. A negociação não é simples, pois o São Paulo não tem interesse em envolver Marcos Antônio e só aceitaria discutir se houver uma proposta financeira considerável, estagnando as conversas por enquanto, mas o Flamengo não desiste fácil, usando sua posição de força para pressionar por um acordo que resolva a saída de Alan sem enfraquecer o time, especialmente em um meio de campo que precisa de opções criativas e defensivas para aguentar o calendário apertado de 2026, com o Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e possivelmente o Mundial. Marcos Antônio, que foi destaque no São Paulo apesar de lesões, contribuiu com passes decisivos e visão de jogo que o torna um reforço estratégico, capaz de ditar o ritmo e preencher lacunas que o Flamengo sentiu em 2025, quando ausências no setor custaram pontos cruciais. E essa investida mostra a ambição da diretoria em montar um esquadrão equilibrado, superando crises como a de Saúl para voltar a dominar o continente. Vamos dissecar a trajetória de Marcos Antônio porque entender seu caminho adiciona camadas de drama a essa negociação que o Flamengo iniciou com ousadia.
um meia que nasceu em 13 de junho de 1990, no Brasil, e começou a sua carreira nas categorias de base do Corinthians, onde se destacou pela técnica refinada e pela capacidade de distribuir o jogo desde cedo, conquistando títulos juvenis como a Copa Salva de Futebol Júnior em 2017 e chamando a atenção de olheiros europeus com uma média de assistências que beiravam as 8 por torneio, mostrando um talento precoce para leituras de jogo que o levavam a quebrar linhas defensivas com passes precisos. Em 2018, ele deu o salto para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 3,5 milhões de euros, enfrentando o desafio de se adaptar ao futebol europeu aos 18 anos, disputando 85 jogos pela Liga Ucraniana e pela Champions League, marcando 5 gols e dando 7 assistências, em campanhas que levaram o time a títulos nacionais em 2019 e 2020, com atuações que incluíam desmarques precisos, média de 2 por partida, e uma taxa de acerto de passes acima de 90% em jogos de alta pressão contra times como o Manchester City. Foi ali que Marcos Antônio desenvolveu sua versatilidade, atuando como volante defensivo em esquemas compactos ou como meia armador em transições rápidas, qualidades que o tornaram cobiçado pela Lazio, que o contratou em 2022 por 8 milhões de euros, mas o enviou por empréstimo ao PAOK, na Grécia, onde ele somou 4 gols em 28 jogos na Super League grega de 2022-2023, ajudando o time a chegar às semifinais da Copa da Grécia, com performances que misturavam garra brasileira com técnica europeia. Em 2024, emprestado ao São Paulo, ele finalmente voltou ao Brasil e se consolidou, jogando 35 partidas na temporada de 2025, marcando 6 gols e dando 8 assistências no Brasileirão e na Copa do Brasil, com destaques em clássicos contra o Palmeiras, onde ditou o ritmo com passes verticais que criaram chances claras, mesmo lidando com lesões musculares que o atrapalharam em 10 jogos. Aos 24 anos, Marcos Antônio está no pico de sua forma, com uma estatura de 1,66 m que o torna ágil em espaços curtos, força física para disputas de bola, vencendo 55% dos duelos terrestres, e uma mentalidade competitiva que o faz crescer em momentos decisivos, como na semifinal da Copa do Brasil, onde ele deu a assistência para o gol da classificação. Suas limitações, como uma tendência a erros em saídas de bola sob pressão intensa, são minimizadas por sua inteligência tática. E para o Flamengo, que sofreu com ausências no meio de campo em 2025, Saul fora por lesão em 15 jogos e De La Cruz gerenciando dores crônicas no joelho que o limitam a 80% dos jogos, ele seria o reforço cirúrgico, capaz de revezar posições e manter o equilíbrio sem perder qualidade. O tom sensacionalista dessa bomba se intensifica quando pensamos nas implicações dessa troca proposta, onde o Flamengo vê uma oportunidade de liberar Alan, um volante sólido, mas na lista de negociáveis, com contrato até 2027 para o São Paulo por empréstimo, mas só se Marcos Antônio vier em troca mais uma compensação financeira. Uma investida que os paulistas recusaram inicialmente, estagnando as conversas, mas deixando a porta aberta para negociações futuras, especialmente com Saul passando por cirurgia no calcanhar esquerdo que o afastará por meses, criando urgência no meio-campo rubro-negro que precisa de opções como Marcos Antônio para ditar o ritmo e preencher lacunas. Alan, que chegou ao Flamengo em 2023 por 8 milhões de euros do Atlético Mineiro, disputou 120 jogos com 4 gols e 6 assistências, contribuindo para títulos como a Libertadores de 2023 com desmarques firmes, média de 3 por partida, e passes que iniciavam contra-ataques. Mas em 2025 ele enfrentou inconsistências devido à concorrência com Pulgar, tornando sua saída viável, se trouxer um reforço imediato como Marcos Antônio, que no São Paulo mostrou capacidade de equilibrar defesa e ataque, com 1,5 interceptações por jogo e 2 passes-chave, qualidades que se encaixam no esquema de Felipe Luiz, que prioriza posse de bola e transições rápidas. O São Paulo, que exerceu a compra de Marcos Antônio da Lazio por 4,2 milhões de euros e agora tem 100% econômicos, com a equipe italiana levando 20% em lucros futuros, resiste à troca, por ver Marcos Antônio como pilar para 2026, mas o Flamengo insiste com uma compensação financeira que poderia chegar a 2 milhões de euros adicionais, criando um pacote que equilibra a perda de Alan sem enfraquecer o time, especialmente em um setor que sofreu
sofreu com lesões em 2025, onde o Mengão perdeu 10 pontos em jogos sem Saul. Essa negociação estagnada, revelada pelo jornalista Vene Casagrande, adiciona tensão, mas o Flamengo não desiste, usando sua posição de força financeira para pressionar, sabendo que uma troca assim resolveria problemas mútuos, com Alan indo para o tricolor resolver sua carência em volantes e Marcos Antônio chegando ao Rio para adicionar criatividade ao meio-campo, com sua taxa de acerto de passes de 89%, que quebraria linhas adversárias e liberaria a Arrascaeta para brilhar mais. Enquanto a torcida rubro-negra digere essa possibilidade que pulsa como um coração acelerado, vale analisar como Marcos Antônio se encaixaria no esquema tático do Flamengo, criando um meio de campo mais equilibrado e criativo, que seria o diferencial em competições longas como a Libertadores, onde em 2025 sofremos com ausências que custaram semifinais. E Marcos, com sua versatilidade para atuar como box-to-box, poderia revezar com Pulgar na marcação, com média de 2 desmarques por jogo no São Paulo e com De La Cruz na armação, permitindo que Felipe Luiz alternasse entre um 4-2-3-1 defensivo para jogos fora e um 4-3